Nunca imaginei que uma simples viagem da minha esposa pudesse virar o pior pesadelo da minha vida. Tudo parecia normal naquela tarde ensolarada de agosto de 2018, quando ela me ligou dizendo que faria uma viagem a trabalho para Nova York. Ora, achei até bom. Precisava de um tempo para organizar minha empresa, cuidar dos meus filhos e tentar colocar a vida em ordem depois de meses de estresse. Porém, mal sabia eu que aquela viagem mudaria tudo. Lucas, 35 anos, empresário do ramo de tecnologia, pai de 2 filhos pequenos, Sofia, de 7 anos, e Pedro, de 4. Minha esposa, Clara, tinha 33 anos. Sempre foi discreta, dedicada à família. E outra Paulo, uma mulher inteligente e apaixonada pelo que fazia. Nós nos conhecemos na faculdade em Florianópolis durante o último ano de engenharia de produção. E desde então fomos inseparáveis. Namoramos por 3 anos e casamos pouco depois da formatura. Parecíamos o casal perfeito nos primeiros 6 meses de casamento. Tudo era novidade e encantamento. Depois vieram os desafios, as rotinas, as cobranças, as dúvidas. Ainda assim, nossa relação parecia sólida. Criamos juntos nossos filhos. Mantínhamos uma vida confortável e repleta. Sempre tivemos uma relação aberta a conversar sobre tudo. Mas, em nenhum momento, eu imaginava que poderia haver um segredo tão pesado, escondido por trás daquele sorriso doce dela. Naquela noite em que Clara me ligou para avisar sobre a viagem, sua voz soava diferente, um pouco nervosa, e no fundo eu percebia uma tensão que não existia antes. Ela disse que estaria em Nova York para participar de uma conferência e que aproveitaria para rever algumas amigas e fazer contatos profissionais. Achei normal, afinal, oportunidades assim não aparecem sempre. Mas quando ela voltou, algo estava errado. A casa parecia vazia, os filhos não estavam lá. Perguntei pela escola, pela babá, pelos planos para o fim de semana, e recebi respostas desconexas. Logo percebi que algo havia acontecido. Minha mente foi tomada por uma única pergunta: o que realmente aconteceu naquela viagem? Passaram-se 15 anos, desde que Clara e eu nos casamos. Nos conhecemos na faculdade, apaixonados de forma intensa e rápida. Eu me formei 1 ano antes dela, mas seguimos juntos e firmes, planejando o futuro. No nosso último ano de faculdade, antes do casamento, já estávamos distantes por conta dos estágios e trabalhos, mas com o sonho de montar uma família juntos. Cerca de 1 ano depois do casamento, estávamos em uma festa de aniversário de um casal amigo, realizada na cobertura de um prédio moderno na Vila Olímpia. São Paulo. O churrasco estava animado, com bifes sendo preparados na churrasqueira, cervejas geladas, música alta e muita conversa. Conforme a noite avançava, o grupo foi diminuindo, e no final ficamos apenas 4 casais reunidos em volta de uma lareira portátil. Bebendo e rindo foi quando surgiu um assunto inesperado: o tal do passe livre. Eu não fazia ideia do que era, até que uma amiga loira, Marina, explicou que era um jogo, um tipo de acordo entre casais que permitia que um deles tivesse intimidade com outra pessoa, não necessariamente uma celebridade, mas alguém fora do relacionamento, sem que fosse considerado traição. Eu fiquei chocado, achando aquilo absurdo e até um pouco nojento. Marina, sentada ao meu lado, disse que ela e o marido tinham esse acordo, e que não precisavam nem ser celebridades. É só um jogo para apimentar a relação, ela disse, dando um sorriso malicioso. Um dos outros casais concordou, afirmando que a prática os havia ajudado a manter a relação saudável. Eu não conseguia acreditar. Para mim, casamento era sobre exclusividade e respeito, e aquilo soava como uma traição disfarçada. Clara me encorajou a participar do jogo, a nomear alguém com quem eu gostaria de usar o tal passe livre, mas eu deixei claro que jamais aceitaria. Para mim era só um jogo, uma fantasia, que jamais deveria ser levada a sério. Meses depois, nossa vida seguiu normal, até que eu encontrei de forma inesperada um desses casais em um bar em São Paulo. O marido, Pedro, estava visivelmente abatido e me contou que o acordo do passe livre fora a causa da separação deles. Segundo ele, a ideia de que o passe livre poderia ser uma forma de experimentar, sem afetar o casamento, era uma ilusão. Cada vez que o passe era usado, surgiam ciúmes, dúvidas e desconfianças que acabavam destruindo a relação, naquele momento.
Percebi que, apesar de parecer um jogo inocente, o passe livre era uma bomba relógio para qualquer casamento. Quando Clara viajou para Nova York, por volta da meia-noite, recebi uma ligação dela. No fundo parecia um barulho de festa, com pessoas falando e música alta. Ela disse que havia conhecido uma pessoa importante, uma estrela de televisão, e que usaria seu passe livre com ele. Meu coração congelou, tentei falar com ela, mandei mensagens, mas o telefone caiu direto na caixa postal. No dia seguinte, não havia resposta, e o silêncio me consumia. Pedi para meus pais ficarem com as crianças durante o fim de semana e comecei a procurar ajuda. Um amigo próximo, João, marido da amiga de Clara, me ajudou a conseguir informações. Foi então que comecei a descobrir detalhes que me fizeram duvidar de tudo o que eu conhecia sobre o meu casamento. Nos dias que se seguiram à ligação daquela noite, minha angústia só aumentava. Clara continuava sem responder às minhas chamadas e mensagens. A cada minuto sem notícias, o medo e a dúvida me corroíam por dentro. Eu tentava me convencer de que talvez fosse apenas uma confusão ou algo mal interpretado, mas a realidade insistia em ser implacável. Foi quando resolvi conversar com João, meu amigo de longa data, que sempre foi um pilar de apoio. Ele me contou que Clara e sua esposa, Mariana, eram muito próximas, trabalhavam juntas, e que naquele fim de semana, ele viu Clara com uma expressão diferente, quase evasiva. João ficou preocupado, mas respeitou a privacidade deles. Ele também mencionou que soube de um homem, um ator conhecido da televisão, que teria passado algum tempo com Clara durante a conferência em Nova York. As palavras de João foram um choque. Como ela podia estar com outra pessoa assim, sem me contar? Nós tínhamos votos, promessas, planos de vida juntos. Aquela ideia de passe livre que eu tinha ouvido meses antes. Naquele churrasco, parecia agora uma desculpa amarga que ela usava para justificar algo que nunca teria aceitado naquela mesma semana. Decidi que precisava de provas concretas para entender o que realmente estava acontecendo. Não podia mais viver na dúvida, no silêncio cruel que corroía meu casamento. Com a ajuda de João, consegui acesso a algumas informações que me deixaram em alerta. Encontrei fotos escondidas no celular dela, imagens dela com o tal ator, sorrisos cúmplices e olhares que nunca foram para mim. Ela havia ido a um clube noturno em Manhattan com ele e outras amigas. Em uma dessas fotos, eles estavam abraçados, felizes, completamente alheios à dor que causavam. Meu mundo desmoronou. Eu, que sempre acreditei no nosso amor, que lutei para construir uma família sólida, agora me via sozinho, traído e humilhado. A sensação era de um vazio imenso, um abismo que ameaçava engolir tudo o que eu amava. Busquei ajuda jurídica imediatamente. A advogada que contratei era conhecida pela sua competência em casos de divórcio e separação conturbada. Ela me orientou a agir com cautela, a reunir todas as provas possíveis e a não ceder à tentação de confrontos diretos que poderiam ser prejudiciais. Em paralelo, comecei a preparar minha mente para o que viria. Sabia que o caminho seria difícil, cheio de dor, mas precisava fazer o que fosse melhor para mim e para meus filhos. As crianças, Sofia e Pedro, eram minha força. Apesar da turbulência, eles mereciam toda a minha atenção e proteção. Quando Clara voltou, a casa estava carregada de tensão. Os olhares se cruzavam, mas as palavras não vinham. Ela tentou minimizar, dizer que tudo era um mal-entendido, que aquele passe livre era algo que tínhamos discutido e que ela achava que eu estava de acordo. Eu, porém, não podia aceitar aquela justificativa. Para mim, casamento era fidelidade, confiança e respeito. O confronto foi inevitável. Entre lágrimas e gritos, as verdades vieram à tona. Clara confessou que havia tido intimidade com o ator, justificando que era uma experiência única, um momento de liberdade que ela precisava. Eu, devastado, senti meu mundo desabar. A raiva, a tristeza e a sensação de traição se misturavam em um turbilhão impossível de controlar. Comecei a pensar no futuro. Será que era possível reconstruir o que havia sido destruído? Ou aquele episódio seria o ponto final da nossa história? Nos dias seguintes, a atmosfera em casa ficou insuportável. Clara evitava qualquer conversa séria, como se fugir fosse a melhor estratégia para apagar o que havia acontecido. Eu, por outro lado, buscava respostas, provas, sinais que pudessem confirmar
ou negar minhas suspeitas. Mas não havia espaço para dúvidas, menos as fotos, as mensagens. Tudo apontava para um fato cruel. Nosso casamento estava se desfazendo. No meio desse turbilhão, tentei me conectar com as crianças, garantir que elas não fossem vítimas desse colapso. Sofia, com seus 12 anos, mostrava sinais de confusão e tristeza, tentando entender por que a mãe não estava mais presente. Por que as brigas aconteciam. Pedro, com 8 anos, apenas sentia tensão no ar, perguntando se os pais iriam ficar juntos. Eu precisava ser forte por eles. Durante as manhãs, enquanto os preparava para a escola, tentava manter a calma e passar uma sensação de segurança. Mas, por dentro, o coração estava em pedaços. Foi quando recebi a notícia de que Clara estava planejando deixar o apartamento que dividíamos há anos. Aquela informação foi como uma punhalada. Ela queria levar as crianças consigo. Isso não podia acontecer sem luta. Minha advogada me aconselhou a buscar a guarda compartilhada para proteger os interesses das crianças. Eu não podia deixar que elas fossem levadas para um ambiente onde a instabilidade e a incerteza reinavam ao mesmo tempo. Comecei a refletir sobre tudo o que tinha acontecido. Será que em algum momento eu havia falhado? Será que minha falta de diálogo e entendimento tinha aberto espaço para que ela buscasse essa liberdade fora do casamento? Mas não, eu sabia que não era assim. Eu sempre estive presente, sempre lutei pela nossa família, mesmo quando o cansaço e as dificuldades batiam à porta. Os próximos dias foram de reuniões, conversas com advogados, tentativas de diálogo com Clara, mas ela parecia irredutível, focada em seu próprio caminho, ignorando o que nossa família significava. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei uma mala pronta na sala. Clara estava visivelmente tensa, com os olhos cheios de lágrimas, mas firme na decisão. Eu preciso disso, Mark. Preciso desse tempo para mim, para entender quem eu sou longe de tudo isso, ela disse, a voz embargada. Eu respirei fundo e respondi com a única coisa que conseguia naquele momento. Se é isso que você quer, vou respeitar. Mas as crianças são prioridade. Não vou abrir mão delas. A separação parecia inevitável. O futuro, incerto. Eu estava diante do maior desafio da minha vida, menos reconstruir meu mundo. Proteger minha família e principalmente encontrar a força para seguir em frente. Mesmo com o coração partido, as semanas que se seguiram foram um teste constante. A minha resistência emocional. Clara passou a morar em outro apartamento, e as visitas às crianças foram mediadas por advogados e horários rígidos. A rotina virou um campo de batalha silencioso, onde cada encontro com as crianças carregava uma tensão invisível, como se tivéssemos todos andando sobre vidro quebrado. Sofia, que antes era tão aberta e alegre, agora falava pouco, seus olhos refletindo a tristeza de quem vê a família se despedaçar. Pedro, por sua vez, parecia não entender completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo havia mudado profundamente. Entre idas e vindas ao tribunal, percebi o quanto a nossa família havia sido abalada por aquela noite de decisões impulsivas e erros cometidos. Cada conversa com Clara era uma tentativa frustrada de buscar um mínimo de entendimento. Mas as feridas estavam abertas demais, e a mágoa parecia mais forte do que qualquer desejo de reconciliação. Minha advogada insistia para que eu mantivesse a calma, para que não me deixasse levar pelas emoções nas audiências. É uma guerra legal, Mark. Você precisa ser estratégico, ela dizia. Eu sabia que ela tinha razão, mas nem sempre era fácil separar o coração da cabeça. Foi numa dessas audiências que recebi a notícia que abalou ainda mais meu mundo. Clara havia conseguido uma ordem provisória que limitava minhas visitas às crianças, alegando que eu representava uma influência negativa para elas. O choque foi imenso. Era como se, de repente, eu estivesse sendo pintado como o vilão da história. Mas eu não estava disposto a desistir. Sabia que precisava provar meu amor e meu compromisso como pai. Mesmo que a mulher que eu amava estivesse do outro lado da mesa, me acusando e negando tudo o que construímos juntos. À noite, sozinho no apartamento vazio, revivia cada momento, cada conversa, cada lágrima. O que tinha acontecido conosco? Como chegamos a esse ponto? A dor era profunda, mas dentro dela havia também uma semente de esperança. Eu precisava encontrar uma maneira de ressurgir das cinzas e reconstruir minha vida. Para mim e para meus filhos,
com a guarda das crianças ameaçada. Decidi que era hora de lutar com todas as forças para não perder o que restava da minha família. Reforcei o contato com amigos próximos, buscava apoio em cada palavra, em cada gesto de solidariedade. Foi nesse momento que percebi o quanto a verdadeira força vem do que está dentro da gente, e não das circunstâncias. Durante uma conversa com minha advogada, ela me disse algo que nunca esqueci. Mark, não é só sobre vencer o processo. É sobre mostrar que você é o pai que seus filhos merecem. Seja paciente, consistente e, acima de tudo, verdadeiro. Enquanto as batalhas legais continuavam, as crianças se tornavam meu porto seguro. Nas horas que passávamos juntos, tentava deixar de lado todo o conflito e simplesmente ser o pai que eles precisavam, menos presente, amoroso e firme. Foi difícil, claro. Havia dias em que a tristeza ameaçava me consumir, noites em que o silêncio do apartamento parecia gritar minha solidão. Mas eu me mantive firme, porque sabia que eles dependiam de mim. E falando em força, se você tá gostando dessa história e quer ver como essa luta continua, já deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais relatos reais e intensos como esse. O que mais me doía era ver como Clara parecia distante, fria, como se a mulher que um dia conheci tivesse se transformado em alguém que eu mal reconhecia. Ainda assim, não podia negar que em algum lugar daquela distância havia uma ferida profunda, talvez até arrependimento. Eu precisava descobrir como seguir em frente menos com dignidade, coragem e a esperança de que, apesar de tudo, haveria um futuro para nós, mesmo que fosse diferente do que um dia sonhamos. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões que me consumiam por dentro. A sensação de perda e traição continuava a pesar no meu peito, mas eu sabia que não podia me afundar nesse mar de mágoa, não quando minhas crianças precisavam de mim mais do que nunca. A responsabilidade de ser pai e provedor, mesmo em meio ao caos, era a única âncora que me mantinha firme na tempestade. Passei a dividir meu tempo entre o trabalho, as audiências judiciais, os momentos com Sofia e Pedro, e as noites solitárias no apartamento que agora parecia um espaço vazio, cheio de memórias que doíam mais a cada lembrança. A ausência de Clara era um eco constante, um silêncio ensurdecedor que preenchia todos os cantos da casa. Lembro-me de uma manhã particularmente difícil. Acordei cedo, como de costume, para preparar as crianças para a escola. Sofia calada, os olhos marejados enquanto Pedro tentava entender por que a mãe não estava lá para acompanhá-los. No caminho, eles faziam perguntas inocentes, que para mim tinham respostas impossíveis. Pai, a mamãe vai voltar? Por que ela não está aqui com a gente? Será que ela não gosta mais da gente? Eu engolia a dor e respondia com o que podia, tentando proteger seus corações frágeis da realidade cruel que me consumia. As batalhas continuavam intensas. Clara mantinha sua postura firme, negando qualquer falha e tentando pintar minha imagem como alguém instável, incapaz de cuidar dos filhos. O jogo sujo das acusações, contra-ataques e provas era uma guerra mental e emocional que drenava minhas forças a cada dia. Mas foi durante uma dessas sessões que percebi algo fundamental. Minha força vinha de um lugar mais profundo do que eu imaginava. As palavras do juiz, apesar da tensão do momento, foram claras ao reforçar que o bem-estar das crianças era a prioridade máxima. E mesmo que Clara tentasse se apresentar como a vítima, os fatos e as provas, aos poucos, começavam a se encaixar a meu favor. Apesar disso, a dor do distanciamento familiar era imensa. A saudade de abraçar meus filhos sem medo, de ouvir suas risadas ecoando pela casa, de ter uma noite tranquila sem a sombra do conflito pairando sobre nós, tudo isso me consumia. Em meio a esse turbilhão, decidi que precisava cuidar de mim também. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pais que passam por separações difíceis, onde encontrei pessoas que compartilhavam histórias semelhantes e me ajudavam a entender que não estava sozinho. A troca de experiências ou o conforto das palavras e o reconhecimento de que a dor era real, mas também passageira. Foi um alívio. Essa jornada me mostrou o quão importante é manter a esperança mesmo quando tudo parece perdido. Eu queria que minhas crianças crescessem sabendo que, apesar dos erros e das dores, o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas se transforma e encontra novas formas de existir.
e falando em força e superação. Se essa história tá mexendo com você, não esquece de deixar seu like e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir uma mensagem de resiliência e amor incondicional. Voltei minhas energias para a reconstrução da minha vida. Passo a passo, dia após dia, o processo judicial seguia, mas eu já não era o mesmo homem que entrou naquela sala pela primeira vez. Havia mudado, menos, mais forte, mais consciente e preparado para enfrentar o que viesse. A guarda das crianças acabou sendo compartilhada e, apesar das limitações, cada momento com Sofia e Pedro era um presente. Eu me dedicava para ser o pai presente, para compensar tudo que a ausência materna trazia. Mas a parte mais difícil de toda essa história ainda estava por vir. Um capítulo inesperado que colocaria à prova não só meu coração, mas minha capacidade de perdoar e seguir em frente sem ódio, depois de meses de audiências, batalhas jurídicas e noites em claro. Chegou o momento em que a verdade começou a emergir das sombras que cercavam o nosso casamento. A farsa que Clara tentou manter começou a se desfazer, e as peças do quebra-cabeça caíram em seus lugares de maneira que nem ela esperava. Durante uma dessas sessões no tribunal, minha advogada trouxe uma bomba, novas provas de que Clara havia mantido encontros secretos com outro homem, diferente daquele ator que inicialmente pensamos. Fotografias tiradas por um investigador particular mostravam a realidade nua e crua. Menos jantares em restaurantes, entradas em hotéis, mensagens trocadas às escondidas. Naquele instante, algo mudou em mim. A raiva cedeu lugar a uma tristeza profunda, não apenas pela traição, mas pela perda do que um dia foi um sonho compartilhado. Percebi que não era só o fim de um casamento, era o fim de uma vida que eu havia construído com tanto esforço e esperança. As crianças, por sua vez, começaram a sentir os efeitos desse turbilhão emocional. Sofia, antes uma menina alegre, começou a se fechar, evitando conversas sobre a mãe, enquanto Pedro demonstrava sinais de ansiedade e dificuldade para dormir. Cada lágrima deles era uma facada no meu coração, um lembrete constante de que a dor não era só minha. Decidi então que precisava ser o pilar que eles precisavam. Mudei minha rotina para passar mais tempo com eles. Criamos novos rituais, pequenas rotinas que trouxessem conforto e segurança. Aos poucos, começamos a reconstruir nossa relação, tijolo por tijolo, com amor e paciência. No meio desse processo, recebi uma mensagem inesperada. Clara queria conversar. Eu hesitei, dividido entre a mágoa e o desejo de encontrar algum tipo de paz. Aceitei, sabendo que esse encontro poderia ser decisivo para fechar aquele capítulo ou para abrir novas feridas. Quando nos encontramos, a conversa foi intensa. Ela falou sobre arrependimentos, sobre os erros que cometeu, sobre a vergonha e a dor que sentia. Eu ouvi, tentando entender, mas sem deixar de ser firme nas minhas convicções. Expliquei que o perdão não era algo que poderia dar de imediato, que confiança precisava ser reconstruída e que o principal agora era proteger nossos filhos. Ela implorou por uma segunda chance, prometeu que mudaria, que faria tudo diferente. Mas eu sabia que não podia basear o futuro em promessas frágeis. Aquele momento marcou o fim definitivo do nosso casamento, mas também o início de uma nova etapa para mim e para as crianças. Hoje, olhando para trás, vejo que a dor foi o combustível para a minha transformação. Aprendi a valorizar cada momento, a não dar nada como garantido e a encontrar força dentro de mim mesmo. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, se essa história está mexendo com você, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis há luz, no fim do túnel, deixe seu like e compartilhe. Sua força também pode inspirar alguém que precisa ouvir isso agora. A vida não para, e nós também não. Cada dia é uma nova chance para recomeçar, e eu estou aqui, firme, pronto para enfrentar o que vier, sempre pelo bem dos meus filhos e pela minha paz. Nos meses seguintes ao divórcio, a rotina tomou um ritmo diferente, mas nem por isso menos desafiador. Assumi sozinho a responsabilidade de criar Sofia e Pedro, equilibrando trabalho, escola, atividades e, principalmente, o resgate da confiança e do equilíbrio emocional deles. Era um novo capítulo repleto de incertezas, mas também de uma força que eu desconhecia possuir. No começo,
As noites eram longas e silenciosas demais. Ouvi os passos deles no corredor, seus sussurros e até mesmo os choros abafados me cortavam. Por dentro, percebi que, mais do que o meu próprio sofrimento, o que doía era a incerteza deles. Era a sensação de que o mundo de repente havia desmoronado e que ninguém sabia o que viria a seguir. Com o tempo, passei a investir em atividades que nos aproximassem e que ajudassem a construir um ambiente de segurança e amor. Começamos a frequentar um grupo de apoio para pais separados, onde dividíamos histórias e aprendíamos com outros que enfrentavam dores similares. Também matriculei as crianças em aulas de música e esportes, para que tivessem um escape saudável para suas emoções. Foi um processo lento, marcado por pequenos avanços e retrocessos, mas que mostrou a todos nós que a vida não acaba quando algo termina, menos ela se transforma. Uma das maiores lições que tirei disso tudo foi que a resiliência é uma escolha diária, que a gente pode cair, mas que sempre pode se levantar mais forte. Ao mesmo tempo, eu precisava cuidar de mim. A pressão de ser pai e mãe, provedor, amigo e conselheiro era imensa. Por isso comecei a fazer terapia, a me abrir para um processo de autoconhecimento e cura que me ajudou a lidar com a raiva, a frustração e a tristeza. Descobri que não estava sozinho, que pedir ajuda era um ato de coragem e que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim um caminho para a liberdade. Em meio a tudo isso, recebi mensagens da Clara, algumas pedindo perdão, outras tentando justificar suas escolas, e algumas até buscando uma reconciliação. Mas eu sabia que aquela história tinha chegado ao fim. O perdão era para mim, para que eu pudesse seguir adiante sem rancor. Mas o recomeço com ela não fazia parte do meu futuro. Minha prioridade agora era construir um lar de verdade para Sofia e Pedro. Um lar onde eles pudessem crescer seguros, felizes e amados. Longe das sombras do passado. Um lugar onde eles pudessem aprender que mesmo diante das maiores tempestades, é possível encontrar um sol que aquece o coração e renova a esperança. E a você que está aí do outro lado, enfrentando sua própria luta, eu digo, a dor não é o fim da linha. Use sua força para virar o jogo, para se reinventar e para mostrar ao mundo que, independente do que aconteça, a vida sempre merece ser vivida com coragem e dignidade. Se essa mensagem tocou você, não esqueça de deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas possam encontrar inspiração e força nas nossas histórias. Estamos juntos nessa jornada. Aos poucos, minha vida foi encontrando novos contornos, ainda que marcados pelas cicatrizes daquele período turbulento. Assumir o papel de pai solo, com as responsabilidades multiplicadas, foi um desafio que nunca imaginei ter que enfrentar, mas que me mostrou uma força interior que eu desconhecia. Sofia e Pedro eram meu mundo, e cada sorriso deles me dava combustível para seguir adiante. Mesmo nos dias mais escuros, nos primeiros meses as noites irão especialmente difíceis. Ouvi seus passos pelo corredor, o suspiro contido no quarto ao lado, o silêncio pesado que pairava na casa. Era uma constante lembrança do que havíamos perdido, da família que se desfez e do espaço vazio que ela deixara em nossas vidas. Mas, apesar da dor, era com eles que eu queria construir o futuro. Decidi que precisávamos de algo que nos unisse, algo que ajudasse a curar as feridas que a separação deixara. Inscrevi Sofia e Pedro em aulas de música, algo que sempre adorei e que eu mesmo praticava na juventude. Ver o brilho nos olhos deles quando tocavam piano ou violão era a prova de que a vida continuava e que ainda havia muita beleza para ser. Além disso, começamos a frequentar um grupo de apoio para pais separados, onde compartilhávamos experiências e aprendíamos a lidar com as emoções intensas que esse novo capítulo nos trazia. Foi nesse grupo que percebi o quanto a vulnerabilidade pode ser libertadora. Ouvir outras histórias tão diferentes e tão parecidas com a minha me fez entender que não estava sozinho naquela caminhada. Pessoas que, assim como eu, tinham suas vidas viradas do avesso, mas que encontravam forças para recomeçar, para se reconstruir com as próprias mãos. E foi assim que eu comecei a buscar ajuda profissional, a fazer terapia para lidar com a raiva, o ressentimento e a tristeza que me consumiam por dentro. Cada sessão era um confronto com meus próprios limites, um mergulho profundo nas feridas que eu tentava esconder até de mim mesmo. Aprendi que a dor não precisava ser minha prisão,
mas podia ser o trampolim para uma nova vida. Que perdoar não era esquecer, mas libertar-se do peso do passado para abrir espaço para o futuro, e que a verdadeira coragem estava em aceitar que às vezes a gente precisa pedir ajuda para se curar. Enquanto isso, Clara tentava reentrar na minha vida. Mensagens de arrependimento, pedidos de perdão, justificativas para as decisões tomadas, até tentativas de reconciliação. Mas eu sabia que aquela história havia chegado a um fim definitivo. Meu perdão não era para ela, mas para mim, para que eu pudesse seguir, sem rancor, sem amarras que me impedissem de ser feliz novamente. Minha prioridade agora era criar um lar seguro para Sofia e Pedro, um lugar onde eles pudessem crescer amados, protegidos, longe das dores e traições do passado. Um espaço onde pudessem aprender que a vida, por mais difícil que seja, sempre pode ser recomeçada com dignidade e esperança. E para você que está aí do outro lado, enfrentando sua própria batalha, quero deixar uma mensagem. A dor não é o fim do caminho. Ela é apenas uma passagem, uma etapa que podemos superar com força e determinação. Use sua dor como impulso para transformar sua vida para mais traçigo. Apesar das adversidades, é possível encontrar luz no fim do túnel. Se essa história tocou você, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam encontrar força. E estamos juntos nessa jornada, e cada passo dado é uma vitória para todos nós. Chegou o momento de encerrar essa história, não porque tudo terminou, mas porque novos capítulos começaram a se desenhar em minha vida. O divórcio foi oficialmente concluído, uma formalidade que selou a ruptura, mas também abriu as portas para a reconstrução. Foi um processo doloroso, repleto de momentos de dúvida e confrontos internos, mas também de aprendizados valiosos. Após o término, a minha rotina virou um turbilhão. Entre trabalho, cuidar de Sofia e Pedro, e administrar os papéis do divórcio, não tive tempo para lamentos. Cada dia era uma batalha para encontrar equilíbrio, mas a presença dos meus filhos me mantinha firme, focado no futuro que queria construir para eles. A responsabilidade de ser o pilar da família, menos ainda que fragmentada, me deu uma força que eu jamais pensei possuir. Em paralelo, o que parecia um abismo entre nós foi dando espaço a uma convivência, ainda que distante, mas respeitosa. Por causa dos pequenos... Claro que houve tensões, momentos de raiva e mágoas não resolvidas, mas a prioridade sempre foi o bem-estar das crianças. Aprendi que o amor pode assumir diversas formas, e que mesmo quando o casamento acaba, o cuidado com os filhos deve ser inabalável. Nos meses seguintes, busquei me reinventar. Retomei antigos hobbies que havia deixado de lado, comecei a me exercitar regularmente e me dediquei a projetos pessoais que me davam prazer e propósito. Foi um processo lento, mas revelador. Descobri que o recomeço não é sobre apagar o passado, mas sim sobre aprender com ele e seguir adiante com coragem e autenticidade. A experiência também me fez repensar o que realmente importa na vida: a confiança, o respeito e a honestidade. Valores que, infelizmente, haviam sido quebrados no meu casamento, agora eram as bases da minha nova trajetória. Seja nas relações pessoais ou profissionais, não seria mais refém de falsas promessas ou acordos mal compreendidos. Meu compromisso era comigo mesmo e com meus filhos. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar, a raiva deu lugar à aceitação, e o ressentimento foi substituído pela esperança. Acredito que a superação não significa esquecer ou minimizar o que passou, mas sim reconhecer a dor, aprender com ela e seguir em frente com a cabeça erguida. E para quem está passando por uma fase difícil, que sente o chão desabar sob seus pés, deixo minha última mensagem. Você é mais forte do que imagina. As tempestades da vida, por mais violentas que sejam, têm um fim. Confie em sua capacidade de resistir e de reconstruir seu caminho. A jornada pode ser dura, mas o destino vale cada esforço. Se você se identificou com essa história, não esqueça de deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas encontrem coragem para suas próprias batalhas. E aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos que vão inspirar você. Obrigado por acompanhar até aqui. Existem outras histórias na tela agora, escolha uma
e continue comigo nessa jornada de vida, superação e aprendizado. Até o próximo vídeo.